Semana passada, um dos homens mais ricos do mundo, o Elon Musk, esteve numa viagem surpresa para o Brasil. Ele apareceu no Brasil e ninguém sabe exatamente o que ele queria lá, né? Especulam aí sobre a Amazônia, sobre o interesse dele no lítio que tem no Brasil. Ou seja, surge uma série de especulações, mas o que a gente sabe é que os bolsonaristas se desdobraram para agradar o Elon Musk, para puxar o saco do Elon Musk. Teve declaração de amor feita pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Teve um monte de coisas, né? Os bolsonaristas se empolgaram, acharam que isso aí, sabe, falaram em Bolsomusk, o Monark suplicando para que o Elon Musk fosse no programa dele, no podcast dele. Ou seja, foi um espetáculo pavoroso e patético de bajulação e de, sabe, subserviência a um bilionário. Foi isso que aconteceu, mas uma das cenas mais patéticas de todas, né? Uma das coisas que realmente se destacou para mim foi uma publicação feita no Instagram pela Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos. Filha do Silvio Santos, herdeira do Silvio Santos, e é a sucessora dele no SBT, né? E ela publicou aqui um texto com a foto, né? Uma foto junto com o Elon Musk, e sinceramente o texto é pavoroso. Eu quero ler esse texto para vocês e a gente vai pensar um pouquinho sobre as falas dela aqui e quão absurdas são, Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho para poder receber notificação de vídeos novos. Isso é muito importante para ajudar no engajamento do canal aqui e impulsionar os vídeos. Então, curta, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E qual foi a publicação da Patrícia Bravanel? Eu vou ler para vocês aqui e depois a gente vai analisando aqui alguns pontos. Então diz o seguinte: a herdeira do Silvio Santos. O Senhor é Deus, né? Deus. O Senhor disse a Noé da Bíblia, que construísse uma arca na qual sua família e tudo o que vive de toda a carne, Gênesis 6:19, fossem salvos do dilúvio. Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus? Boa pergunta. Elon Musk. Ponto. Gênio por todos os seus feitos já realizados. Seu maior sonho é tornar a humanidade interplanetária. Sua nova nave, chamada Starship, que é nave em inglês, nave espacial, né? Projetada para viagem à Lua e ao planeta vermelho, já está sendo construída. Louco, gênio, sonhador, visionário, será ele o Noé do nosso tempo? Tan, 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 tan. Bem, vamos desmembrar esse texto aqui bizarro, pavoroso, né? Então, a Patrícia Bravanel começa com um texto que é claramente fundamentalista religioso. Quando a gente fala de fundamentalismo religioso, a gente pode entender várias coisas aqui, né? Geralmente quer dizer que é um grupo extremista religioso, né, com ideias excêntricas, com ideias bizarras, mas o sentido mais próprio do termo, né, fundamentalismo, quer dizer que eles leem a Bíblia de maneira fundamentalista, ou seja, de maneira literal, como se aquilo que está na Bíblia não fosse uma alegoria, não fosse uma metáfora, não fosse uma imagem, uma construção imaginária, mas fosse real, concreto, como se aquilo realmente houvesse acontecido. Então ela lê a Bíblia e o Gênesis como se fosse real, como se fosse história, não como se fosse uma literatura, sabe, alguma coisa imaginária, alguma ficção mitológica ou religiosa. Ela lê como se houvesse acontecido de fato. Então, para ela e para muitos religiosos no Brasil, a história de Noé aconteceu. Ou seja, uma pessoa, um judeu, sabe-se lá onde, né? Supõe-se que fosse na Mesopotâmia isso, mas sei lá, em alguma região, que esse homem, o Noé, foi avisado por Deus de que haveria um dilúvio, que ele destruiria a espécie humana, né, que ele destruiria a humanidade, a criação dele. Deus criou o ser humano e ele destruiria porque era um povo de iníquos, né, um povo de pessoas cruéis, e aí ele salvaria Noé porque era um devoto, era um dos poucos, né, talvez o único devoto ali que merecesse ser salvo, Noé e sua família. Então Deus mandou a mensagem para Noé e Noé construiu uma arca, né, uma arca grande, sabe, tem lá as dimensões na Bíblia, construiu uma arca grande e nessa arca ele botou um casal de todas as espécies de animais existentes. A gente fala aqui, uma estimativa, né, de que existam 8,7 milhões de espécies de animais no planeta Terra. Então, assim, o Noé
Bem, vamos descontar aqui as espécies de animais aquáticos, né? Porque vai ter um dilúvio, vai chover, os animais aquáticos vão se salvar. Então, assim, não precisa da Arca de Noé. Mas vamos descontar isso aqui, vamos tirar os animais aquáticos e vamos deixar milhões de espécies terrestres e espécies de pássaros, porque precisam pousar em algum lugar também, né? Eles não vão ficar voando no meio da tempestade, do dilúvio. Então, milhões de espécies que o Noé coletou, essas espécies, um casal, né? Na verdade, não são milhões de espécies, é o dobro disso, né? Então, coletou um par de cada animal, um casal de cada animal, e pôs na sua arca. E pôs na sua arca e ficou ali no meio do dilúvio, na tempestade lá, chovendo, e ele na arca com aqueles milhões de animais. Milhões de animais na arca, e depois de um tempo, né, depois de destruir a humanidade, parou de chover, e o Noé, sabe, parou com o barco dele em um lugar e desceu com seus milhões de espécies, né? Milhões de espécies. Eu fico imaginando a zona dentro desse barco, né? Dentro dessa arca. Eu fico imaginando, sabe, um animal comendo o outro, né? Como é que você alimentou esses animais? Como é que você pegou, por exemplo, um leão, sei lá, um tigre, sei lá, algum animal carnívoro? Como é que você alimentou esse animal dentro da arca de Noé? Como é que você faz isso? Como é que foi para poder manter esses animais vivos na arca? É a primeira pergunta, né? Se a gente interpretar literalmente a história de Noé, eu fico pensando no problema que foi para gerenciar esse zoológico, porque realmente é uma loucura, né? É uma loucura. Mas tem aqui a Abravanel, Patrícia Abravanel, entre muitos outros religiosos no Brasil, crentes religiosos, que acreditam de fato que essa história é real. E daí ela prossegue, né, no textinho dela, ela prossegue aqui, primeiro ela fala do Noé, do Gênesis, e daí tem essa frase que é maravilhosa. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. O que diabos isso quer dizer? Que estudiosos? Que estudiosos são esses, gente? Porque para o cara pegar e interpretar literalmente a Bíblia, não é um cientista, não é um cientista, é algum estudioso tipo Damares, assim, né, doutora na fé cristã, porque de onde tirou isso? O fato é que a gente sabe que chovia bastante, tanto que os oceanos surgiram graças a uma chuva prolongada de milhões de anos na Terra, né? Então, assim, de onde ela tirou isso, que não havia chovido antes, acho que nem na Bíblia está isso. Então, assim, é simplesmente uma divagação aí sem qualquer fundamento em nada, nem na realidade e nem no texto bíblico. Noé era o quê? Um louco ou um visionário? Ou seja, um visionário, porque salvou a espécie humana e milhões de espécies de animais da extinção. Daí ela entra no Elon Musk. O Elon Musk, que é um gênio da humanidade, porque é um bilionário, um gênio, é um bilionário genial que está construindo uma nave espacial para levar seres humanos para outros planetas do nosso sistema solar. Então, assim, vão tentar colonizar Marte, sei lá, colonizar a Lua, sabe, sei lá o que é isso. E ela pergunta, né, levanta a questão, será ele ou Noé dos nossos tempos? O textinho dela prossegue, né, vamos ler aqui o resto do texto. Em suas breves palavras, durante sua visita ao Brasil, guardei essa em meu coração. Se pergunte, como posso ser útil e seja? Simples e muito profunda. Continuaremos atentos para observar e ouvir essa mente infinita, cheia de sonhos grandes, com o propósito de ser útil à humanidade. Obrigada, Elon Musk. E daí o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, que honra para o nosso Brasil essa visita do Elon. Sua passagem pelo ministério transformará gerações. Que legado maravilhoso, muito orgulho. Então um textinho aqui, apologético, um texto de babação de ovo do Elon Musk, né? Um bilionário que vai para o Brasil e sabe, estende o tapete vermelho para ele como se fosse, sabe, uma divindade, uma mente infinita. O que isso quer dizer? Uma mente infinita que foi para o Brasil agraciar o governo Bolsonaro com sua presença, né? O ser radiante de luz, o Noé, o visionário que vai salvar a humanidade. E aqui é importante a gente lembrar, né, do filme lá do Não Olhe Para Cima, né? Um filme que era uma crítica óbvia, né? Uma crítica óbvia a muitas coisas de hoje, inclusive a própria extrema-direita, esse poder dos bilionários. E tem uma cena no filme que é justamente isso, que é um bilionário excêntrico, que foi inspirado certamente no Elon Musk em parte, mas também em outros bilionários, que é um bilionário que resolve criar uma nave, criar uma expedição, na verdade, né? Uma expedição para outro sistema solar, no qual tivesse um planeta com as condições semelhantes à Terra, e nessa expedição foram levados a presidente dos Estados Unidos e os seus cupinchas, né, e mentes brilhantes, mentes geniais. A crítica do filme, né, desse poder dos bilionários, do modo como eles distorcem não apenas, sabe, o poder econômico, mas também a política, o poder que eles têm para poder manipular a realidade em torno deles e controlar o mundo. Foi capa, inclusive, da revista Der Spiegel, na Alemanha, né, falando sobre isso, sobre como esses bilionários é um fenômeno tão recente. Você já teve rico na história da humanidade, já teve, sabe, magnatas do petróleo, já teve, sabe, monarcas que eram extremamente ricos, mas esse poder que os bilionários nesse sistema capitalista atual possuem é fora do normal. E aí você percebe também a questão de prioridades, porque em vez de solucionar questões emergenciais
do planeta, questão ambiental, que é uma questão que vai afetar a vida de todos nós no mundo inteiro, e já está afetando. Em vez de tentar solucionar questões urgentes, emergenciais da Terra, eles estão pensando em uma rota de fuga. Uma rota de fuga para salvar alguns seres humanos. A Arca de Noé, né, não vai salvar milhões de espécies, vai salvar apenas um grupo muito restrito de seres humanos para poder sobreviver à calamidade que vai ser no planeta. A calamidade ambiental. E eu só preciso aqui reforçar a mensagem de quão perigoso é essa perspectiva fundamentalista religiosa, não apenas na religião, que já é um risco, né, porque isso aqui pode respingar para fora e atingir outros grupos que não são religiosos, sendo alvo desses grupos fundamentalistas, mas o impacto disso na política. Na semana passada eu li esse texto aqui, esse livro aqui, que é do Sam Harris, que se chama Carta a uma Nação Cristã. Foi uma indicação do Pirula para mim. E eu li esse texto, e nesse texto o Sam Harris fala do contexto americano, que é um país também muito poderoso, e que tem uma visão muito parecida, com base nessa visão fundamentalista religiosa, e que impacta na política dos Estados Unidos. E daí um ponto que ele menciona, que é um ponto que é preocupante, é que você tem uma mensagem apocalíptica, cristã, uma mensagem, sabe, de arrebatamento, de fim de mundo, e que esse fim de mundo será a volta de Jesus, e deve ser um confronto que vai levar à vitória de Jesus, mais com a grande perda de vidas humanas. Como essa mensagem apocalíptica pode ofuscar os riscos reais de extinção de espécies e de calamidades ambientais e de perda de vidas humanas. Porque, segundo Sam Harris, o risco não é o fato de você esperar que tenha um apocalipse, mas que você torce para o apocalipse, porque o apocalipse é o encerramento da história cósmica de Deus. Então esses sinais, entre aspas, de crise climática, de questões ambientais, de, sei lá, guerras acontecendo, de fome, seriam os sinais do apocalipse, seriam os sinais do fechamento da história. Então, em vez de confrontar isso, em vez de enfrentar isso, em vez de evitar que isso aconteça, eles simplesmente abraçam essa calamidade porque isso reforça uma mensagem, nesse caso, fundamentalista. Uma leitura literal da Bíblia. Isso é um perigo tremendo. E uma outra coisa que acontece também, ainda relacionada a isso, é esse endeusamento, ou essa mitologização de personalidades. Então, por um lado, você tem lá o Bolsonaro, que é um mito, que se torna, sabe, um servo do Senhor na cabeça dessas pessoas, se torna um servo do Senhor defendendo o Brasil contra seus inimigos, e daí você tem o Elon Musk, que é o Noé moderno, alguém que vai salvar a espécie da extinção, possivelmente, alguém que vai nos levar para uma outra fronteira. Então, realmente, é assustador mesmo. O texto é risível, o texto é patético, o texto soa engraçado, mas no fundo mesmo é profundamente perturbador, porque mostra como isso está infiltrado ou já está enraizado nos corredores do poder no Brasil. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história da ida do Elon Musk para o Brasil, né? A viagem surpresa do bilionário para o Brasil, e esse texto da Patrícia Bravanel, esse texto aqui fundamentalista religioso, entendendo a historinha do Noé como se fosse factual, como se ele houvesse posto ali na sua arca milhões de espécies de animais, milhões de espécies de animais, e essa compreensão, essa projeção dessa história bíblica para um bilionário. O que você entende? O que você extrai disso? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.